Boa noite, estamos começando mais uma aula do curso de Gestão Pública, Laboratório de Avaliação de Projetos, Políticas e Programas Sociais. A gente está na aula 4, onde a gente vai falar hoje dos passos necessários para a realização de uma avaliação de impacto. A gente vai organizar isso, esse é o último módulo dessa primeira etapa do nosso curso. Tá? Então, deixa eu só melhorar essa tela aqui, peraí. Enquanto isso, o pessoal também vai chegando, isso é bom. Deixa eu ver se esse negocinho aqui melhora. Aí, é isso que eu queria. Deve ter desfocado a tela um pouco. Mas vamos lá. Como eu disse na aula passada, hoje é uma discussão mais sobre, de fato, colocar a mão na massa, né? Vamos começar, então, a definir o passo a passo para que vocês possam elaborar uma avaliação de impacto. O primeiro desafio é a definição do tipo de pergunta a ser respondida pela avaliação. 2, a gente vai ter que construir uma teoria de mudança que detalha como o projeto vai alcançar os resultados pretendidos. 3, a gente vai desenvolver o que a gente chama de cadeia de resultados, que é uma conexão de elementos, né, que nos levam da implementação até o resultado em si. A gente vai aprender a formular hipóteses que vão ser testadas pela avaliação e a gente vai aprender a selecionar os indicadores de desempenho apropriados para cada situação. Tá bom? Então, o primeiro desafio é que tipos de pergunta são perguntas de avaliação. Tá? Existem 2 tipos. A primeira é: qual é o impacto ou o efeito causal do programa, do projeto ou da política sobre os resultados de interesse? Nesse caso, a gente está diretamente interessado em entender, medir, mensurar um impacto específico. O segundo tipo de pergunta é: qual tipo de intervenção funciona melhor para gerar o resultado de interesse? Nesse caso, o que a gente vai fazer é comparar alternativas de tratamento e avaliar qual caminho é melhor. Tá? Por que isso aqui é tão importante? Porque é preciso delimitar o que uma avaliação de impacto consegue fazer do que uma avaliação de impacto não consegue fazer. Então, por exemplo, se o nosso contratante, se o nosso gestor, né, se o tomador de decisão pergunta qual o perfil dos usuários de um posto de saúde, ele não está interessado em fazer avaliação de impacto. Ele está interessado em descrever o perfil de usuários. Isso tem uma série de utilidades, né, na definição e na formulação da política, mas definitivamente não se trata de uma avaliação. Ou, por exemplo, qual a estimativa do número de beneficiários do Bolsa Família no próximo ano? Essa também é uma pergunta super importante para o setor de planejamento das políticas, mas definitivamente não é uma pergunta de avaliação. Por que jovens tendem a ser assassinados mais do que idosos? Também uma pergunta muito importante, que tenta entender a motivação, né, de um fenômeno social, né, que é a mortalidade maior entre jovens. Mas isso não é uma pergunta de avaliação. Então, quando vocês estiverem formulando os projetos de avaliação de vocês vão se ater basicamente a 2 tipos. Qual é o impacto ou qual é a intervenção que funciona melhor. Não tem invenção de roda nesse caso. Qualquer outra pergunta não é uma pergunta de avaliação. Ok? Então, 2 coisas. O segundo passo, depois de definida a pergunta de pesquisa, né, a pergunta da avaliação, é elaborar o que a gente chama de teoria de mudança. O que é isso? É a descrição, o mais detalhado possível, de como uma intervenção é pensada para gerar os resultados desejados. A teoria da mudança vai descrever a lógica de como e por que aquela intervenção, aquele projeto, aquele programa vai alcançar os resultados pretendidos. É o momento em que vocês, avaliadores,
terão que colocar a cabeça para pensar, para conectar logicamente qual é o mecanismo de mudança, de que maneira aquela intervenção vai afetar um determinado grupo, né, que está recebendo uma política, e como esse grupo, então, ao reagir a essa intervenção, vai ter uma melhora naquele indicador do nosso interesse. A teoria de mudança, ela descreve uma sequência de eventos que levam até os resultados. Elas exploram as condições e os pressupostos necessários para que a mudança ocorra. Elas tornam explícita a lógica causal que está por trás do programa. E, por último, mapeiam as intervenções do programa ao longo de trajetórias lógico-causais. Ou seja, essa é a primeira parte do trabalho que vocês vão ter que entregar. Feita a pergunta, é pensar como é que dar dinheiro na mão de mães faz com que as crianças fiquem mais na escola. Vocês vão ter que pensar toda a lógica de como é que o dinheiro está conectado ao resultado que interessa. E isso é muito difícil, porque há várias possibilidades, né? Então, nesse contexto da teoria de mudança, é super relevante que vocês, gestores, trabalhem com os atores relevantes, né? Os personagens principais do programa, gente que conhece a realidade de quem vai ser afetado pela política. Por quê? Porque isso vai esclarecer e melhorar como esse desenho deve ser feito. Então, tentem não fazer isso no escritório, no gabinete. Tentem fazer isso no campo, conversando com as pessoas que vão ser afetadas pela política. O melhor momento para se desenvolver uma teoria de mudança é logo no início do processo de desenho da pesquisa, quando todas as partes interessadas podem se reunir para desenvolver uma visão comum de como o programa vai funcionar, dos seus objetivos, os caminhos possíveis. Por quê? Porque é justamente a lógica da teoria da mudança que vocês vão desenhar que vai explicitar a maneira como a política vai ser implementada, né? Também é muito recomendado que vocês revisem a literatura, né? Consultem os sites, como eu mostrei da última vez, o Gap Map, né? Para quê? Para buscar relatos de experiências sobre programas semelhantes ao que vocês estão querendo implementar, verificar se os contextos e os pressupostos que vocês estão trabalhando fazem sentido, né? Se eles são adequados à realidade que vai receber aquela intervenção. Então, o trabalho, a construção da teoria de mudança, ela depende muito da capacidade de conhecimento, de pesquisa, de busca de informação dos gestores, né, de quem está à frente da avaliação. É muito importante fazer essa checagem, né? Então, vamos pensar um exemplo, né, prático para exemplificar como é que a teoria da mudança funciona. Então, uma das políticas, né, mais conhecidas no México também é uma política chamada piso firme. Essa política foi avaliada pelo Cataneu e outros autores em 2009 e examinou o impacto da melhoria da moradia na saúde e bem-estar. Então, será que se você melhorar as condições de moradia, as pessoas melhoram suas condições de saúde e bem-estar? O objetivo do projeto é melhorar os padrões de vida, especialmente a saúde de grupos vulneráveis que viviam em regiões de baixa renda e densamente povoadas no México. O projeto começou em Coahuila, que está no norte do México, e se baseava em uma avaliação situacional realizada pelo governador Henrique Martínez e a sua equipe de campanha. Então, eles fizeram uma avaliação de como estavam vivendo as pessoas e viram que a situação era muito ruim, né, naquela região. Então, como é que a política foi pensada pelo avaliador para gerar os resultados esperados? Então, primeiro, foi feita uma sondagem de porta em porta nos bairros que foram eleitos para receber o programa e foram oferecidos às famílias até 50 metros quadrados de cimento. As pessoas iam receber cimento, né?
Como é que funciona essa distribuição? O governo compra e entrega o cimento para as famílias e elas, de maneira voluntária, né, gente voluntária na comunidade, contribui com a mão de obra para instalar esse piso, né, na casa das pessoas. Por que esse detalhe é tão importante? Porque o objetivo da política era engajar a comunidade no projeto para que não ficasse aquele famoso estou te dando o peixe e não estou te ensinando a pescar. Então, é uma forma de chegar no meio caminho. Se as famílias não têm recursos para comprar cimento, a gente dá o cimento. Mas elas têm que, em contrapartida, ajudar em bater, né, o chão. O produto né, que está em operação nesse caso é fazer o cimento das casas, né, que geralmente é concluído em um dia, e os resultados esperados da melhoria do ambiente doméstico estão conectados com o quê? Com o nível de limpeza, com o nível de saúde e com o nível de felicidade dessas famílias, né? Então, a ideia é que ao incorporar chão de cimento e não mais o chão batido dentro das casas, você facilita que as famílias limpem melhor os seus ambientes domésticos, com isso tenham menos doenças. Elas terão acesso a melhores condições, né, de saúde por não estar convivendo com o pó do chão batido. E, por último, a ideia de criar dignidade nessas famílias, já que haveria, né, segundo o avaliador, um aumento da felicidade. Qual é a lógica dessa cadeia de resultados? Vocês vão ter que construir isso. Primeiro, o chão de terra batida é um vetor de parasitas, porque esse tipo de chão dificilmente se mantém limpo. Os parasitas vivem e se reproduzem em fezes e podem ser ingeridos pelas pessoas quando vão para casa por animais ou nos calçados. As evidências recolhidas na literatura mostram que crianças pequenas que moram em casas com chão de terra têm maior tendência a serem infectadas por parasitas intestinais, que podem causar diarreia, desnutrição, geralmente levando a problemas no desenvolvimento cognitivo ou até mesmo a morte. Aqui o avaliador está usando a referência do passado de outras políticas avaliadas para contribuir na construção dessa teoria da mudança. Por outro lado, chãos de cimento interrompem a transmissão de infestações parasitárias e também permitem um melhor controle da temperatura e são esteticamente mais agradáveis. Ou seja, o chão de cimento estaria nessa lógica da cadeia de resultados conectada à felicidade, à saúde e à limpeza, como foi dito no slide anterior. Terceira pergunta que tem que ser respondida na construção da teoria da mudança. Como os resultados esperados informam a pergunta de avaliação? Como é que eles respondem à pergunta? Primeiro, os avaliadores esperavam concluir que substituir o chão de terra por chão de cimento reduziria a incidência de diarreia, desnutrição e deficiência de micronutrientes. Isso, por sua vez, resultaria num melhor desenvolvimento cognitivo das crianças, o que é um dos objetivos dessa política. Os pesquisadores também esperavam que as melhorias no bem-estar dos adultos trouxessem maior satisfação das pessoas com a situação de seu domicílio e baixas taxas de depressão e estresse. Vejam vocês como é a teoria da mudança, respondendo a cada uma dessas perguntas, detalha de forma, né, o mais criteriosa possível, né, apresentando, antes da política ser implementada, os caminhos, certo, o plano, né, pensado por eles. Feita a pergunta e construída a teoria da mudança, o próximo passo do avaliador é construir o que a gente chama de cadeia de resultados. Tá? Então, a teoria da mudança, ela pode ser modelada de várias formas. A gente pode fazer isso tanto de maneira teórica e lógica, como também a gente pode usar modelos de resultados e de cadeias de resultados. Por que entender isso é importante? Porque vários avaliadores preferem construir essa teoria da mudança apenas usando texto, né? De maneira didática, mas
relatando no texto como é que essa mudança se daria. Outros pesquisadores preferem ser mais rigorosos e construir, junto com a teoria de mudança, uma cadeia de resultado que conecta desde os insumos até o resultado final. Tá? Então, me interessa ensinar, mesmo que esteja correto, construir uma teoria de mudança lógica e textual, eu acho importante nesse curso que a gente também use o modelo de cadeia de resultados. Porque, na minha avaliação, é um modelo que permite, de maneira mais clara e mais simples, descrever essa teoria da mudança. Construir uma cadeia de resultado acaba forçando o avaliador a pensar em detalhes que ele não pensaria normalmente. Tá? O que a cadeia de resultados vai fazer? Ela vai estabelecer uma linha plausível e lógica de como uma sequência de insumos, atividades e produtos pelos quais um projeto é diretamente responsável, como é que isso interage com o comportamento das pessoas para estabelecer trajetos através dos quais os impactos são atingidos. Ou seja, é uma cadeia mesmo, né? Em que a gente vai conectando, não só logicamente, mas por meio de um organograma, o que causa o quê e qual é a consequência de cada ação. A cadeia de resultados vai estabelecer a lógica causal desde o início do projeto, pensando nos recursos, até o final, quando a gente analisa os objetivos de longo prazo. Tá? Então, tem 3 partes fundamentais para a cadeia de resultados. Primeiro, é que ela tenha o momento de implementação. Tá? O que vai conter, o que vai ser contemplado no setor, na seção de implementação da cadeia de resultados. Ali, a gente vai incluir todos os insumos, as atividades e os produtos que essa política vai fornecer. Tá? É importante que, nesse caso, na construção da cadeia de resultado, que vocês tenham claro, junto com o órgão responsável pela implementação da política, que, por meio de quais variáveis a gente vai medir o desempenho do projeto. Então, ali é que a gente define, olha, eu vou precisar de, no caso de saco de cimento, vou precisar de X sacos de cimento, porque eu vou distribuir em X casas. Como é que vai se dar essa distribuição? Você vai se dar por meio de um caminhão, ou você vai fazer essa distribuição manual? Você vai ter um ponto de distribuição, ou o caminhão vai longe, pega? Isso tem que estar bem definido no momento de implementação. O segundo componente diz respeito aos resultados. Né? Ali, nessa parte da cadeia, vocês vão detalhar os resultados imediatos e os resultados finais, e, claro, aqueles que podem ou não estar sob o controle direto do projeto. Afinal de contas, há várias intervenções feitas numa comunidade que podem gerar resultados não esperados, resultados para além daqueles indicadores tradicionais, né, que seriam acompanhados pelos gestores. Os resultados, os indicadores, são aqueles que farão parte do trabalho de vocês na hora da construção da avaliação de impacto. É ali que vocês vão medir, é por meio deles que vocês vão medir a efetividade da política. Tá? O terceiro componente de uma cadeia de resultados é deixar muito claro quais são os pressupostos da política, da intervenção e do projeto e quais são os seus riscos. Né? Então, nesse caso, isso inclui qualquer evidência que esteja na literatura, que diga respeito à lógica causal que está proposta nessa política e quais são os pressupostos dos quais ela depende. Aqui vai ser importante ter referências ao desempenho de programas semelhantes, mas aplicados em outros países, outras cidades. E é muito importante que vocês possam gastar tempo discutindo os riscos que podem atrapalhar a capacidade da política e do projeto funcionar da maneira adequada. Né? Então, aqui está um exemplo teórico de como se dá uma cadeia de resultados. A gente tem os insumos que passam para as atividades,
depois quais são os produtos, os resultados imediatos e os resultados finais. Tá? Então, como é que isso é definido? Quais são os insumos, os recursos financeiros, humanos, que serão mobilizados para apoiar as atividades? Que elementos compõem os insumos? Nós estamos falando de uma planilha de orçamento. A gente precisa entender qual é o pessoal necessário para a execução dessa política e a gente vai precisar listar nos insumos recursos que estão disponíveis e que podem ser mobilizados caso necessário. Tá? Então, vocês vão detalhar nos insumos tudo que vocês têm à disposição. As atividades são ações tomadas ou o trabalho desenvolvido para converter esses insumos com os quais a gente vai trabalhar em produtos específicos. Né? Então, na seção atividades, vocês vão listar todas as atividades que vão ser desenvolvidas para produzir bens e serviços. O que tem que ser feito, né, para que a implementação aconteça? Então, eu tenho que orçar saco de cimento, eu tenho que buscar o cimento, eu tenho que entregar o cimento, eu tenho que garantir que o cimento está chegando nas pessoas corretas. Então, tudo isso tem que estar detalhado nessa cadeia de resultados na seção de atividades. Além disso, a gente tem os produtos. Né? O que são isso? O que são eles? São os objetos, os produtos resultantes da conversão de insumos em produtos tangíveis. Então, uma coisa é cimento, outra coisa é chão de cimento. Entre o insumo e o produto, há um caminho enorme que precisa ser detalhado e que provavelmente pode ser avaliado. Por quê? Porque pode ser que a gente descubra lá na frente que o resultado final não foi o adequado, porque em alguma das atividades listadas e necessárias, elas não estão sendo bem desempenhadas. Né? Então, nos produtos, a gente está falando de produtos tangíveis, a gente está falando de bens, serviços produzidos e distribuídos, tudo que está sob controle da agência, da organização, do governo que vai implementar a política. Tá? Então, esses primeiros 3 blocos compõem o que a gente chama de lado da oferta, ou o lado da implementação da política. Ficando claro insumo, atividade e produto, a gente passa para resultado, que vai detalhar o quê, nesse caso? Ainda não os resultados obtidos, isso aqui não é avaliação ainda. Isso aqui é a construção de como deveria ser ou como poderá ser uma avaliação. Né? Na seção de resultados, vocês vão detalhar como vocês vão usar os produtos tangíveis, detalhados na seção anterior, como eles vão ser usados pelo público-alvo. Então, se eu estou falando de o produto é dinheiro, na hora dos resultados eu tenho que detalhar como eu imagino que e o público-alvo é mulher, eu tenho que detalhar como eu imagino que uma mulher vai usar o recurso que ela receber em prol da intervenção que a gente imagina. E aí, nesse momento, é que a gente tem que pensar, como eu disse, nos riscos. Para poder dizer o quê? Olha, essa mulher pode gastar com o leite das crianças, mas também pode gastar comprando passagem para visitar a mãe. Ela pode gastar aquele dinheiro garantindo que os meninos não precisem ir para a rua ajudar a pedir esmola, eles possam ficar na escola, ou ela pode simplesmente dar o dinheiro para o marido tomar cachaça. Né? Ou seja, como é que a mulher, nesse caso, como é que o público-alvo vai usar o produto da intervenção? Isso tem que estar bem detalhado. E nesse caso, é importante pensar nas vantagens e desvantagens, nos custos e nos riscos, porque a maneira como o público-alvo vai usar os produtos não está sob o nosso controle. A gente não sabe como as mães vão usar o recurso. Elas podem usar de várias maneiras. Muito bem. A última parte da cadeia de resultados diz respeito aos objetivos finais dos programas ou as metas de longo prazo, né, da política com a qual a gente está lidando. Nesse lugar é onde a gente vai detalhar quais são as mudanças nos resultados
esperados, afetados pelos múltiplos fatores desta intervenção. Então, dado que eu não tenho controle sobre a forma como o meu público-alvo vai usar os produtos que eu estou colocando à disposição, eu também não posso garantir que os objetivos finais do programa serão alcançados. Mas eu tenho que ser capaz de identificar de que forma eu poderia ter certeza que os objetivos estão sendo alcançados, que as metas de longo prazo estão sendo observadas. Tá? Então, a cadeia de resultado começa nos insumos e termina nos resultados finais. É um grande relato num organograma que mostra como a política se desenvolve. Então, vamos imaginar um exemplo de que o ministro da Educação do país A esteja pensando em introduzir uma nova abordagem de ensino de matemática no ensino médio. Quais são os insumos neste caso? Nós precisamos de recurso financeiro para o novo programa, afinal de contas eu vou ter que implementá-lo. Eu vou ter que envolver todo o pessoal do Ministério da Educação, os professores de ensino médio, que vão ser responsáveis na ponta pela execução da política, e eu vou precisar de entender se as instalações para formação de professores, para qualificar professores, mas também para dar as aulas, estão adequadas. Quais são as atividades necessárias de serem desempenhadas nesse caso? Primeiro, eu preciso desenhar um currículo novo. Então, eu vou ter que contratar gente, eu vou ter que ter consultoria, eu vou ter que gastar tempo lendo materiais de currículos parecidos com o que eu quero implementar para desenhar esse novo currículo. Eu vou ter que gastar tempo formando os professores de matemática para que eles possam, sim, implementar essa nova abordagem. E eu vou ter que desenvolver, imprimir e distribuir os novos livros didáticos de matemática, que vai dar um mega trabalho, vai custar um valor importante, que tem que estar previsto lá na parte de insumos. Quais são os produtos desta política? 5.000 professores de matemática de ensino médio, formados a partir dessa nova pedagogia, e 100.000 livros didáticos distribuídos nas salas de aula. Quando eu chego nos produtos, fica muito clara a intervenção. Eu vou ter um novo material didático e vou ter professores prontos para usar aquele material didático. É isso que eu vou implementar no meu público-alvo. Então, quais são os resultados desses produtos? Professores que vão ser capazes de utilizar os novos livros didáticos e esse novo currículo dentro de sala de aula. Também é esperado que os alunos sigam esse currículo proposto. E, claro, a ideia é que os alunos possam ter um desempenho melhor nos exames de matemática dali para frente. Afinal de contas, esse é o resultado imediato da política. Com a nova abordagem de matemática, conseguir melhores resultados. Mas o que mais eu espero? Quais são as metas de longo prazo? Ao implementar professor, ao treinar professores, formar professores para que eles usem esse novo material, ao distribuir o material novo para os alunos, ao fazer os alunos seguirem o novo currículo e ao observar um desempenho melhor deles em matemática, eu espero que as taxas de conclusão de curso sejam mais elevadas, que os alunos possam, com isso, ganharem capital humano e melhorarem os seus salários. E, claro, eu espero conseguir, com isso, gerar uma taxa de empregabilidade nessa população maior, já que eles estarão mais bem treinados, estarão mais bem capacitados para o mercado de trabalho. Ok? Então, vejam bem como é que, antes de implementar qualquer tipo de avaliação, eu tenho que ter uma compreensão muito clara de tudo o que vai acontecer na política, dos insumos aos resultados. É construindo esse organograma que vocês vão ser capazes de identificar onde é que estão as falhas, os problemas, né? Os limites e os potenciais de cada política. Pergunta feita, teoria da mudança feita, cadeia de resultado mostrado, eu tenho que formular a hipótese, né? Então, uma vez que vocês consigam descrever a cadeia de resultados,
as hipóteses a serem testadas usando a avaliação de impacto, vocês vão poder imaginar como é que a gente vai testar se a avaliação está dando o resultado esperado. Tá? No exemplo que a gente discutiu, só um minuto aqui. Né, a gente está se voltando para entender o impacto, né, do currículo de matemática em alunos do ensino médio. Então, quais vão ser as hipóteses que eu quero testar? Né? Primeiro, eu quero ser capaz de responder a seguinte hipótese. O novo currículo é superior ao antigo, no que tange a comunicação de conhecimentos de matemática. Né? Eu quero ser capaz de entender se de fato o currículo está funcionando. Ele é melhor do que o anterior? E segundo, será que professores treinados usam o novo currículo de uma forma mais efetiva do que os outros professores? A outra hipótese que eu quero trabalhar é justamente entender se a formação dos professores impacta no resultado observado. Dadas essas questões, eu posso, por exemplo, perguntar se nós treinarmos os professores e distribuirmos os livros da maneira como a política prevê, então os professores usarão os novos livros e o currículo em sala de aula e os alunos acompanharão o currículo? Eu vou ter que testar essa hipótese. Ou não, o governo está gastando um dinheirão com livro, com formação, com treinamento e, na verdade, não tem ninguém usando essa nova metodologia porque eles não acreditam, porque eles não compreenderam os seus objetivos. Outra pergunta que a gente pode fazer e pode tentar avaliar. Se nós treinarmos os professores e distribuirmos os livros, então, os resultados dos testes de matemática aumentarão em média 5 pontos, que é o que eu esperaria que acontecesse? Será que a gente conseguiria aumentar o IDEB, os testes do Prova Brasil, no que diz respeito à matemática, em 5 pontos com esse treinamento? É uma outra hipótese que a gente pode tentar testar. Será que o desempenho de matemática melhor no ensino médio influencia as taxas de conclusão e o desempenho no mercado de trabalho? É outra hipótese que eu vou tentar testar. Então, as hipóteses que estão colocadas aqui em formato de perguntas, elas são fundamentais para que a gente tenha clareza sobre o que a gente quer testar, o que a gente quer avaliar. Joey, você tem uma pergunta, diga lá. Eu não entendi o slide 19 anterior, eu buguei na frase inicial. Essa frase aqui? Isso. A ideia é que, já que eu tenho uma cadeia de resultados montada, eu consigo formular hipóteses de trabalho a serem testadas com avaliação. Por quê? Porque a cadeia de resultados, Joey, ela vai me dizer o que eu espero em cada etapa, de modo que eu consiga abrir essa cadeia e checar, avaliar, analisar se todos os passos previstos na cadeia estão sendo cumpridos. Então, por exemplo, aqui, o exemplo que eu estou dando. Primeiro, será que o novo currículo é superior ao antigo? Sim ou não? Como que eu vou ver isso? Os alunos estão desempenhando melhor em matemática? Eles conseguem entender melhor usando essa metodologia? Segundo, será que uma das atividades que eu vou fazer lá na cadeia é treinar professor. Será que treinar professor é melhor? Gastar recursos com isso é necessário? Dá resultado ou não? Né? E aí, se os livros chegarem, os professores forem treinados, eles vão conseguir, eles vão de fato adotar a metodologia em sala de aula? Todos esses questionamentos eles estão vinculados na cadeia de resultados. Né? Eu só sei fazer essas perguntas porque a minha cadeia de resultados me mostra de maneira muito explícita, muito clara, o que eu espero, o que eu desejo, o que eu observo. Tá? Então, é uma formulação só para lembrar que é da cadeia que a gente vai tirar as nossas hipóteses. Mas o que está um pouco confuso, a hipótese já não é a afirmação, depois de fazer toda essa avaliação? Eu vou dizer,
a hipótese já seria dizer que vai aumentar a nota na provinha no Brasil ou no IDEB, por exemplo. Uhum. Porque o que você colocou foram as perguntas, né? A hipótese já não Isso. seria uma afirmação? As perguntas, então, a maneira que eu estou formulando aqui, Joey, é para facilitar a discussão sobre a construção das hipóteses. Por quê? Porque aqui, como é que eu respondo? Eu estou apresentando para vocês 5 perguntas, né? Como é que essas perguntas podem ser traduzidas em hipóteses? Ok. E elas virão, essas perguntas só são formuladas porque elas virão da cadeia de resultado. Então, no caso do currículo novo, ser superior ou não ao antigo, como é que eu formulo uma hipótese nesse caso? Né? Com a pergunta feita, é simples fazer isso, é simples formular a hipótese. Né? Eu posso dizer que alunos que receberam o novo, que foram educados no novo currículo de matemática, têm, em média, um nível de desempenho em matemática, de conhecimento, né, do que foi dado, do que foi ensinado em sala de aula, que é 10% maior do que alunos que foram ensinados no currículo antigo. A hipótese está clara. Né? Segunda pergunta. E aí, professor treinado, usando o novo currículo, consegue usar o novo currículo de maneira mais efetiva? A hipótese tem que ser professores que passaram pelo treinamento da nova política conseguem, em média, demonstrar uma facilidade em relação ao novo currículo 2 vezes maior do que os professores que não foram treinados. Nesse caso, o que a gente vai observar é avaliar o desempenho dos professores, né, como um dos itens da política, e por aí vai. Então, quando eu formulo essas perguntas, Joey, eu já estou diretamente pedindo a vocês que definam com quais hipóteses vocês vão trabalhar. Se é na direção de, olha, o currículo funciona bem, funciona mal, mas ele funciona muito bem ou ele funciona só mais ou menos bem. As hipóteses de vocês vão ajudar, quer dizer, a construção da cadeia de resultado, desculpa, vão ajudar ou vai ajudar vocês a conseguirem construir essas hipóteses. Tá? O último componente da avaliação é, então, selecionar quais indicadores de desempenho serão usados para cada etapa da avaliação. Né? E aí a gente tem aqui um critério, né, que é muito usado na literatura, chamado SMART, que é usado como regra geral para garantir que um indicador de desempenho seja bom o suficiente. Né? Traduzindo esse SMART para o português, a gente precisa que os indicadores de desempenho sejam específicos, então eles têm que, de fato, medir exatamente aquilo que se pretende medir. Então, se eu quero medir o desempenho de matemática, eu tenho que encontrar uma forma e criar um indicador de desempenho que mensure exatamente isso, o mais próximo possível do conceito. Né? Desempenho de matemática não pode ser colocar, talvez, o aluno para falar sobre, definir os conceitos de matemática. Talvez o mais apropriado seja colocar o aluno para, de fato, fazer operações matemáticas. Né? Segundo, ele tem que ser mensurável, porque eu preciso garantir que eu terei as informações para fazer a avaliação. Né? Então, se eu incluir no meu indicador de desempenho da política a percepção dos alunos sobre o programa, eu tenho que entender que eu terei um custo de fazer um survey para captar essa informação. Será que isso é possível? Será que é possível mensurar? Será que essa política, esse projeto tem recursos para fazer isso? Terceiro, eu tenho que ser capaz de atribuir o resultado daquele indicador diretamente à intervenção que a política tem. Então,
Se eu tiver um indicador, se eu selecionar um indicador que pode ser afetado por várias intervenções, não exclusivamente aquela que eu estou desenhando, eu terei um problema, né? Então, por exemplo, se eu vou escolher a nota de matemática do aluno como medida do desempenho, eu tenho que entender que um aluno pode, num dia, ter saído de casa triste porque viu os pais brigando e isso atrapalhar o desempenho dele. E, portanto, o que vai atribuir o resultado do desempenho de matemática dele não é ele ter ou não participado do estudo, né, do experimento, que é o novo currículo, né, da política. Mas outros fatores, outras variáveis que estão interferindo no dia a dia, né, dessa pessoa. O outro atributo de um indicador é que ele seja realista, né? Eu preciso conseguir mensurá-lo, vamos dizer assim, de uma maneira razoável, porque eu preciso obter esses dados em tempo adequado, com frequência razoável, num custo razoável, né? Tudo isso é importante. E, é claro, o indicador tem que ter foco. Ele tem que estar direcionado para o público-alvo, que é o público de objetivo da política. Tá? Então, esses são cinco regras na hora de construir um indicador de desempenho que todos vocês têm que observar. E é bom pensar nisso com cuidado e com cautela, porque um dos principais desafios é justamente encontrar indicadores que consigam ser contemplados nesses cinco atributos, né, que são, de fato, complicados. Tá? Então, o que a gente viu nessa aula de hoje? Que uma avaliação de impacto, ela vai ter que começar com uma pergunta, a gente vai ter que elaborar uma teoria da mudança, que vai conectar, né, como eu espero que a intervenção mude, né, o resultado de interesse. Eu vou ter que construir especificamente, minha sugestão, uma cadeia de resultados que conectem dos insumos aos resultados finais esperados. Em cima disso, eu vou formular hipóteses de como a intervenção vai afetar o dia a dia dos resultados. E, por último, eu vou ter que selecionar quais são os indicadores de desempenho necessários para que a avaliação seja efetiva. Perguntas? Dúvidas? Questionamentos? Fala, Joey. Nesse exemplo que você deu, professor, de um novo currículo de matemática, aí você deu alguns exemplos do que poderia ser, por exemplo, os resultados e até os resultados a longo prazo, que você chamou de resultados finais dentro dessa teoria de mudança, essa cadeia de resultados, né? Mas escapa um pouco em termos de impacto, na minha visão. Eu queria saber como é que isso é lidado dentro da cadeia de resultados. Essa dimensão um pouco mais subjetiva, por exemplo, eu posso ir bem em matemática, mas pensando na pedagogia, será que eu consigo usar essa informação para resolver problemas do dia a dia? Uma criança, né, sabe usar a matemática no dia a dia, nesse contexto mais social, né, resolver problemas? Como é que isso é colocado dentro da cadeia de resultados? Então, Joey, essa ponderação é ótima. É importante lembrar que a cadeia de resultado ela é formulada por você, avaliador. Ou seja, a minha expectativa é que, se isso que você acabou de descrever é relevante no cenário da avaliação, que isso seja incorporado, primeiro, como uma das atividades necessárias, né, que é monitorar o desempenho do uso da matemática ou o uso da matemática em situações cotidianas, né, isso é uma atividade que está listada lá. E segundo, nos resultados finais, também você vai ter que listar um momento de observação que a avaliação vai propor para entender se a criança de fato está conseguindo desempenhar da maneira adequada o uso da matemática no dia a dia. O que tem que ficar claro, Joe, é que uma coisa, o resultado final observado, ele tem que necessariamente estar conectado com
o objetivo da política, né? Se o objetivo da política é melhorar a nota do IDEB, se o objetivo da política é melhorar o Prova Brasil, porque isso é que vai dar mais dinheiro para os municípios poderem melhorar o pagamento dos professores, a estrutura das escolas, então a gente vai olhar para uma conexão específica, que é como é que as atividades que eu desempenho melhoram os resultados nos indicadores de desempenho que eu selecionar. Agora, se o objetivo é criar consciência política, se o objetivo é melhorar o uso social da matemática e por aí vai, então, lá nos resultados finais, nas atividades listadas, eu tenho que não só descrever, né, esses objetivos e as atividades para alcançar esses objetivos, como identificar, Joey, lá nos resultados finais, como é que eu pretendo mensurar esse componente no momento da avaliação. Então, isso tem que ficar muito claro. De novo, não tem nenhum problema em ter objetivos subjetivos, mas é preciso deixar muito claro como é que você pretende mensurá-los. Então, por exemplo, uma das formas que eu já vi sendo feita em avaliação de impacto é você construir grupos de qualitativa com crianças, em que você, mais do que ficar testando se elas sabem usar, fazer uma prova de matemática, é você avaliar num grupo de crianças, né? E aí tem um mediador intervindo, se elas conseguem, quando o mediador propõe para elas questões que elas vão ter que usar os conhecimentos de matemática, se elas conseguem operacionalizar isso numa situação de solução de problema, né? na divisão de tarefas e por aí vai. Então, de novo, não tem nenhum problema de ser subjetivo, desde que haja um planejamento para a correta avaliação né, a partir dos resultados que se pretende. Era essa a pergunta? Respondi sua pergunta? Sim, respondeu, obrigado, né? E eu faço até uma questão, né, de se é nosso papel enquanto gestor público, né? Claro que a política já foi desenhada, né? Mas é que você trouxe um exemplo da educação, e esse campo é um campo em grande disputa, né? E essas questões que a gente coloca hoje, correlacionadas até mesmo às metas da OCDE, que fala muito do PISA, né? Sempre falam mais de números, né? Mas se é nossa responsabilidade enquanto gestor público também trazer essa dimensão mais humana, que nem chamaria de propriamente subjetiva, mas talvez seja o resultado final que a gente quer, né? Porque o desenvolvimento do raciocínio lógico é que vai possibilitar que crianças, jovens e adultos possam criar empresas, inovações e coisas nesse sentido. Se é também nosso papel alertar nesse caminho enquanto gestor público. Eu acredito que sim, embora esse talvez seja o desafio mais complicado, porque são os políticos eleitos por meio de eleições, né, ou, em alguns casos, indicados, que tentarão nortear o que é importante ou não para eles, né? Então, acho que o nosso papel, enquanto profissionais críticos, é talvez convencer os tomadores de decisão da importância de também estabelecer metas que não são apenas quantitativas, mas que vão falar diretamente, que vão ao encontro de objetivos né, da formação humana, da formação de cidadãos socialmente capazes de lidar com os problemas do dia a dia. Acho que esse é um desafio super relevante, nem sempre vai ser possível fazer isso, né? Vocês verão isso na prática, na prática profissional de vocês. Mas, Joe, mais do que fazer essa intervenção de maneira normativa, né, de falar é importante por si só, eu acho que o movimento estratégico que vocês têm que adotar é sempre pensar nos objetivos, né? Assim, o que eu quero alcançar? E aí, depois que tiver claro o que você quer alcançar, uma cidade mais competitiva, uma cidade com melhor capital humana, depois que você tem isso claro, ir para o detalhamento mostrando que não é só resultado matemático que importa, mas é também o uso dessa matemática no dia a dia, e aí num componente mais, né, de usabilidade emocional até, fica mais fácil defender
esse outro tipo de indicador. Fica mais, Entendi. fica mais palpável fazer. Tem que conectar de algum jeito o que você quer avaliar com o objetivo inicial. Isso acaba facilitando o convencimento. Obrigado, professor. Eu estou vendo que Lorene está me perguntando aqui, professor, não avaliamos os riscos na cadeia de resultados? Avaliamos sim. Esses riscos eles vão estar incorporados no momento da elaboração dos resultados, Lorene. Quando você estiver explicitando, né, como é que os produtos que vêm das atividades montadas a partir dos insumos são transformados em resultados, é que vocês vão descrever os possíveis problemas que aquela intervenção pode sofrer. Né? É onde vocês vão detalhar os riscos. Né? É naquela caixinha de resultados. No exemplo que eu dei, isso não está lá, então acabou passando despercebido. Obrigado aí por ter chamado a atenção disso. Mais alguma pergunta? Não? Não estou vendo mão nenhuma levantada. Então tá bom. Então, nessas primeiras 4 aulas, eu tentei, de maneira mais sintética, objetiva e estruturada, defender por que a avaliação de impacto é algo importante e relevante na gestão pública. Né? Então, lembrar das lições. 1. Nós desejamos formular políticas públicas baseadas em evidências. A expansão e aprimoramento das políticas deveriam ser feitas a partir de resultados de avaliações de impacto. Não se faz, nem toda pergunta é uma pergunta de avaliação de impacto. Né? Existem 2 perguntas específicas que nós vamos aprender metodologicamente a responder ao longo do curso. É muito importante que a avaliação não seja apenas empírica, mas esteja conectada com uma lógica, uma teoria da mudança, de como o mecanismo, né, de qual é o mecanismo que vai gerar o efeito esperado. Vocês têm que ser capazes de definir essa cadeia de resultados, né? Quais são as etapas de como os insumos vão ser transformados em produtos que vão ser transformados em resultados. Selecionar os indicadores de desempenho, tem uma regra para fazer isso, então todo mundo tem que ficar atento a isso. E como eu disse na aula passada, toda política tem que inicialmente ser avaliada a partir de um critério de custo-efetividade. Né? Com esse arcabouço na mão, eu diria que vocês estão preparados a entrar numa abordagem que leve em consideração uma segunda etapa, já que vocês já sabem por que avaliar, as vantagens, o que deve ser buscado. Eu apresentei algumas maneiras de organizar esse trabalho de vocês. A gente vai passar, a partir da próxima aula, a discutir como fazer essa avaliação. E aí a gente vai trabalhar, primeiro, num contexto da construção de experimentos aleatórios, e depois a gente vai trabalhar com a possibilidade, né, com dados observacionais em contextos quase experimentais. Tá? Para fazer isso, eu vou ensinar a vocês toda uma filosofia, uma lógica matemática, e a gente vai começar a aplicar na prática, usando o R e usando modelos estatísticos. A gente vai aprender a estimar da maneira correta os efeitos que nos interessam. Tá bom? Então, próxima aula, a gente começa a responder como se faz uma avaliação de impacto na prática. Ok? Obrigado a todo mundo. Um bom final de semana e eu espero que vocês fiquem bem. Nos vemos na segunda-feira. Muito obrigado. Obrigado, professor.